acerca do diálogo dele com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Ele trata justamente sobre isso, quando ele diz que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele define a adoração no coração desses adoradores. É ele quem projeta, quem arquiteta, é ele quem ensina como devemos adorar da melhor maneira. Então, vimos também que ele não procura líderes, né, mas discípulos, aquele que se sujeita ao Senhor em adoração. Muito bem, o ponto 3 agora é labor inteligente. Um labor inteligente. Falamos, Paulo vai tratar nesse ponto aqui, segundo o texto, do culto racional. O texto aqui, deixa eu ler os 2 versículos do texto. Capítulo 12, diz assim o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando falamos, me lembro de domingo passado ter falado sobre essa questão do apresentar o corpo por sacrifício vivo. Nós nos lembramos dos atos romanos, né, pagãos na antiguidade, e aonde se perpetua ainda nos dias de hoje, né, com alguns segmentos de fato o corpo realmente com flagelos ou carregando algum peso, né, botando na cabeça, nas costas, pedras, madeiras. Nós temos algumas religiões que têm essa linha de cerimônia onde os fiéis eles martirizam o corpo, se cortam, se flagelam, se furam, tudo para como que fosse uma entrega do próprio corpo a Deus ali, ao Deus deles, como uma forma de adoração. E não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu me lembro de ter relacionado justamente essa palavra do apóstolo Paulo com o Salmo 51, Salmo de Davi, onde ele diz que os sacrifícios agradáveis a Deus não são a entrega de animais mortos ou do próprio coração compungido e contrito, um coração que entende, que está sujeito ao Senhor, que está aos pés de Cristo. Esse é o coração que agrada a Deus, né? Um coração sincero, honesto, um coração de verdadeiro adorador diante de Deus. Então, lembro-me que nós iniciamos esse terceiro ponto falando desse labor inteligente, e se não me falha a memória, nós lemos esse texto. Se não lemos, vamos ler novamente, né? Quando o autor diz aqui, de um ponto pacífico para os reformadores, foi a concepção bíblica de que a igreja vocacionada a culto. Nós somos eleitos, chamados, vocacionados a cultuar a Deus. Lembro-me de ter falado da primeira pergunta do catecismo, né, que qual o fim principal do homem é de louvar a Deus e glorificá-lo para todo sempre, né, ou gozá-lo para todo sempre. Então, fomos chamados a prestar culto ao Senhor, a glorificar o seu santo nome. Então, como povo de Deus, ela encontra sua realização, essa igreja, num ato de culto, onde revela publicamente o significado de Deus para a sua vida. É no culto que nós revelamos em detalhes o quanto Deus é importante para a nossa vida, certo? Então, nós precisamos aqui, o culto, ver que o culto é um testemunho solene e público dessas virtudes de Deus. Aí tem 2 textos aí, por favor. Irmão Nila, pode abrir aí, 1 Pedro 2, 9 a 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10 e Hebreus 13, 15. Abra aí, Micaela, por favor. Hebreus 13, 15. 1 Pedro 2, versículos de 9 a 10 e Hebreus 13, 15. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes
Não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito bem, então está aí o apóstolo Pedro escrevendo sobre justamente essa conclamação, esse chamado, essa eleição da igreja, essa eleição minha e sua, a proclamarmos as verdades de Deus, glorificando o seu santo nome, cultuando da maneira correta, né? Com uma alma que conhece a Deus, expressando uma alma que conhece a Deus. E Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Veja, interessante. O autor aos Hebreus ele não é mencionado nas Escrituras, né? Mas eu acredito em 100% que o autor é Paulo, até pela linguagem, pela forma de escrever, pelos assuntos. E como Paulo conhece o Antigo Testamento, o Hebreus fala de todo o Antigo Testamento, acerca da centralidade de Cristo, o sacerdócio real de Cristo, o sacerdócio da igreja por meio de Cristo. Então, você quer conhecer o Antigo Testamento, leia Hebreus. Nós vamos ver muito bem detalhes acerca do que era cerimonial naquele passado, e aí mudou por causa de Cristo, agora estamos com acesso ao Senhor, sem todo aquele processo que havia. Mas aqui a linguagem, veja como é interessante, Paulo usa essa linguagem no versículo 1 de Romanos 12, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dizendo que é o culto, né, racional. Aí o autor aos Hebreus, que eu creio que seja ele, no 13:15, ele diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então veja a similaridade aí, né? A semelhança da linguagem do apóstolo naquilo que ele está nos orientando a fazer para com o Senhor. Então, o culto aqui possui uma condição de serviço, de trabalho, né? Quando o ponto é labor inteligente, é um serviço inteligente, é um trabalho racional, como o apóstolo Paulo fala aqui no texto de Romanos. Já que essa condição de serviço envolve todo o homem, todo o seu corpo, todo o seu ser, todo o seu entendimento. Aquela leitura que fizemos de manhã ali, acerca de amar a Deus com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força, de todo o coração. Então envolve todo o homem, envolve a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, né? A sua inspiração, os seus sentimentos. Cultuar ao Senhor é cultuar com tudo isso, não é só com lábios, mas é com o coração. Veja que quando o povo de Deus chega diante de Deus para adorá-lo, aí ele diz: esse povo me honra, né, com os lábios, mas o coração está distante. Está mais do que conectado com Deus, né? Mais do que íntimo, uma alma disposta a estar sujeita ao Senhor para ser um verdadeiro adorador. Não pode haver um culto, segundo o autor aqui, genuíno, descompromissado, distante ou disperso. E tem gente muitas vezes que vem para o culto assim, não necessariamente apenas pela questão presencial, né? Está presente, mas a cabeça não está presente, o coração não está presente, a alma não está presente em Deus, e Deus vê isso. Eu não vejo lá de cima, vejo fisicamente todo mundo, mas não estou vendo o coração, não estou vendo as emoções, não vejo a mente, eu não sou Deus. Mas Deus vê, Ele esquadrinha o coração, Ele sabe se de fato estamos de boa vontade diante do Senhor. Então, aqui nós temos um elemento de tensão que o autor chama. Dentro de uma sociedade extremamente pragmática e superficial, é difícil falar sobre e principalmente oferecer um culto que exija entendimento, saber o que está fazendo. Esse é um grande diferencial na Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é? Nós temos como líderes essa preocupação com a igreja, com a ovelha, de que cultue ao Senhor sabendo o que está fazendo. Aprenda a cultuar a Deus. Aprenda a saber o que é culto. Aprenda a saber como Deus quer esse culto. Não é? Então, nós temos essa preocupação de estar no culto racional e não botando o povo para dentro. Eu passei até por uma igreja ontem, eu
estava indo na casa da minha sogra, a igreja lotada, estava assim, ó, lá perto de casa, cheia, tinha cadeiras do lado de fora, só que o púlpito, a área de púlpito assim, parecia um palco. Tinha luzinha, tinha aquelas pisca-pisca de Natal, tinha, sabe, um conjunto tocando, aquela coisa toda. Então, assim, tinha umas coisas na parede, botaram uns enfeites, então é isso que atrai, isso é culto racional, isso não é culto racional, né? Isso não é de fato aquele que entende, que sabe que está ali por adoração, né? Entendimento das escrituras, mas está ali porque é bonito, é bom, é chamativo, né? Vem alguém para pregar que é fantástico, vai contar histórias, vai contar as carochinhas lá, vai contar piada, vai ser engraçado. As pessoas vão ali por diversas motivações, mas de fato, pelo culto racional, elas não sabem o que estão fazendo. Então, é aquilo que Jesus cobra: meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. O farão isso com entendimento, o que Paulo chama de culto racional. Nada pragmático, nada para, vamos botar uns carrinhos de pipoca para as crianças do lado de fora, com algodão doce para atrair as crianças, aí a criançada toda na igreja, mas veio por causa do carrinho de pipoca que tem todo domingo, que é de graça, juntamente com o algodão doce, o picolé, e pipoca e seja lá coisas desse tipo. Então é preciso ter cuidado com esse pragmatismo, com essa troca. Você vem cultuar a Deus por aquilo que você vem buscar, por aquilo que você quer, por aquilo que é do prazer, e não pode jamais ser, claro, superficial. Então, esse culto exige entendimento, concentração, vontade de servir, desejo de servir, prestar um culto para servir, participar desse culto, não apenas desejando que algo venha sobre você. Sabe aquelas pessoas que a gente conhece que só vão no culto atrás de bênção? É a mesma coisa, né? Já está saindo de casa, se despedindo de alguns familiares, dizendo: vou para o culto, porque hoje eu vou buscar uma bênção. Olha só sai assim com essa frase: eu estou indo buscar uma bênção. Você vai ao culto? Vou. Eu estou indo buscar uma bênção de Deus. Eu vou buscar uma bênção. E muitas vezes alguns saem sem essa bênção, né? Aí diz que o culto não foi bom. O culto foi uma bênção? Não foi muito bom, não, tá? Porque no íntimo, a bênção que ela queria, uma bênção material, de qualquer coisa, né? Não chegou aos seus ouvidos, ela não pôde perceber ali com os olhos, ela não sentiu, aí pronto, o culto não foi bom, né? O pregador não prestou, os irmãos não estavam bem, o coral não cantou bem, o conjunto nem pensar, e por aí vai. Então essa pessoa vai colocar sempre esse tipo de problemas no meio do caminho entre ela e o culto. Na verdade, quando a gente vem à igreja, nós estamos aqui para prestar um trabalho a Deus, prestar um serviço, não para vir buscar. Claro que eu não estou dizendo que não somos abençoados, sim, somos abençoados, somos edificados, somos exortados, né? Advertidos sobre as coisas, nós somos advertidos quanto à nossa vida de santidade, nós aprendemos a palavra do Senhor, e quando aprendemos, estamos ganhando aprendendo da palavra de Deus. Não é? Então isso é importante, é devidamente importante pensar assim. Então esse culto precisa servir. Quando você vem ao culto, você não vem para buscar bênção, você vem para servir a Cristo, prestar um serviço, certo? Ele diz aqui: é mais fácil um culto elaborado dentro de uma perspectiva dispersiva, visto que qualquer parte pode ser entendida e principalmente sentida em si mesma, já que nenhuma parte tem a ver com o anterior ou posterior. Justamente por essa superficialidade é que o culto a Deus cada vez mais é entulhado com elementos estranhos e alienantes, visando somente a distração dos participantes, enchendo o momento de culto com shows variados, personagens dos mais diversos matizes teológicos, que narram suas experiências, exploram ouvintes altamente sugestionados. Eu me lembro de ter lido esse trecho e ter falado aqui sobre ali a década de 80, 90, onde a febre no meio evangélico foi o testemunho.
Então era a época da fita cassete e dos LPs, né? A venda ali no centro da cidade era enorme daquele material. Testemunhos, 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 testemunhos. Então era a Bíblia fechada e testemunho aberto. Testemunhos. Os testemunhos, né? Muitos ali testemunhos. Então as pessoas lotavam a igreja. Quanto mais triste, quanto mais emocional, quanto mais complexo o testemunho da pessoa que saiu de uma religião pagã para o cristianismo e foi resgatado, foi salvo de uma maneira trágica, aquela coisa toda. Então isso era atrativo, é o que chama de atração aqui, para distrair o povo. Ou fica ali e tal, envolvido naquelas histórias. Não estou dizendo com isso que um testemunho não é importante, ele é importante, ele é edificante, sim, ele é edificante, mas testemunho é algo muito pessoal e ele não pode substituir as escrituras de jeito nenhum. O testemunho não pode virar proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho são as escrituras, é a Bíblia, é a palavra de Deus pregada e explicada, e não testemunho. Mas esse período, nessas 2 décadas, foram maciçamente, chovia de testemunho. E as igrejas enchiam de gente famosa, de gente que veio, o irmão fulano de tal, João José, Dona Maria, que foi para o céu, voltou, foi no inferno, veio de lá, morreu, ressuscitou, né? Sofreu um acidente, mas ficou vivo e não sei o que e tal. Então, assim, foi uma época maciça para isso. E isso não é culto. Isso não é proclamação do Evangelho, né? E os cultos naquela época, hoje, eu não considero de que essas coisas não existam mais. Existe, só que em outra forma agora, né? Já não tem tanto testemunho, mas tem outras coisas que são colocadas como elementos de culto, que não são verdadeiramente os elementos do culto, né? Aqui ele chama aqui de shows variados, personagens das mais diversas matrizes teológicas. Então, me lembro também de um fato que está na nossa história, né? Uma parte da história lamentável, mas que graças a Deus a igreja presbiteriana ela é muito coerente com isso, né? Nós tínhamos a nossa igreja mãe americana, né? Simon veio para cá trazendo o presbiterianismo para o Brasil e nós somos filhos dessas mães da IPB americana. Mas hoje essa IPB, a nossa IPB aqui do Brasil, ela já está desligada dessas igrejas há muito tempo. Mas hoje algumas igrejas americanas que foram reformadas no passado, que foram igrejas puras, igrejas que buscavam proclamar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Cristo e tal, que eram igrejas respeitadas, hoje são casas de show. Algumas foram substituídas, fechadas e viraram casas de show, viraram restaurantes, bares, e outras ainda estão em atividades, mas estão cheias de entretenimento e de shows e de coisas. Eu me lembro eu tenho um livro em casa, John MacArthur, pastor John MacArthur, ele escrevendo esse livro, Com Vergonha do Evangelho. Nesse livro ele descreve, veja, ele escreveu há muito tempo atrás, e ele descrevia que as igrejas, uma das igrejas em que ele relata lá, tinha um ringue de boxe dentro da igreja, no meio a igreja enorme, né, gigantesca, e perto do púlpito assim embaixo, um ringue de boxe, para atrair as pessoas. Aí lotava, enchia, tal, depois que visse a luta ali, que talvez ali, ele não relata lá os detalhes, mas talvez o pastor usasse algum texto bíblico para justificar aquilo, né? Erroneamente. Aí ele vai e talvez dissesse: vamos ver aqui essa noite a luta de Davi com Golias. Aí botasse lá 2 para brigar, né? Ou as batalhas da vida, e aí usasse o ringue e a luta para poder ilustrar isso. É uma coisa terrível, né? Hoje algumas igrejas lá estão fazendo casamento gay, tá uma coisa terrível, né? Terrível. Mas nós não podemos dar ouvidos e dar atenção a essas coisas. Nós precisamos estar coerentes com aquilo que as Escrituras nos ensinam acerca do culto, acerca da adoração ao Senhor.
A liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil ela é baseada em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Se você for lá e for ver direitinho, ler aquela narrativa do profeta no templo, vendo a glória de Deus, né, a imagem dos anjos e tal, a nossa liturgia é baseada naquele texto. Com tudo aquilo que é da adoração, a chegada no templo, a sujeição a Deus, a adoração a Ele, a penitência ali, o pedido de perdão pelos pecados, onde Isaías diz que ai de mim, viu o Senhor, vou morrer. Então, uma série de coisas ali, elas são base para a nossa liturgia. A nossa liturgia não é feita de qualquer jeito, né? O pastor não pensa numa liturgia qualquer e sai fazendo lá. A gente tem uma regra, a gente tem um escopo ali, baseado na Bíblia, do que seja a nossa liturgia. Então, algumas liturgias dessas aqui que o autor está falando, dessas igrejas, completamente tortas, né? Se há muita atração, muito show, se há personagens, se há narrativas de coisas que só fazem explorar os ouvintes, sugestionáveis, aqueles que é fácil enganá-los, né? É fácil trazer uma coisa que atrai e ele ficar sujeito àquilo e só está na igreja por causa de uma atração qualquer. Então, o autor diz que nós devemos notar que tudo isso nos conduz a uma infância espiritual. Eu lembro de ter falado quando Paulo usa a linguagem de crentes carnais na igreja de Corinto, né? Quando ele está falando crentes carnais. E essa carnalidade ela está ligada à imaturidade, a crentes imaturos. Paulo diz, eu precisava falar coisas espirituais com vocês, mas vocês são carnais, então não vão entender, não vão compreender a profundidade da palavra de Deus, né? Então, essas igrejas se tornam cheias de crentes carnais, crentes infantis, que não saem do leite da palavra de Deus ali, só no leite, naquele leitinho. Se der um osso mais duro, ela cai fora. Se vier uma palavra mais dura, se vier uma palavra do tipo, olha, Jesus quando prega uma multidão junto com os discípulos lá, e no sermão dele, aquele sermão mais duro, um dos mais duros que ele tem, onde ele diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Não é? Aí certamente os infantis e os carnais querem pensar, esse homem é um canibal, ele quer que a gente coma a carne dele, que beba o sangue dele. A gente não está entendendo isso, que coisa é essa? Não é? Então faltou ali discernimento, faltou sabedoria, profundidade. Então é isso que é perigoso com relação a cultuar ao Senhor. Então precisamos ter cuidado para não, nesses cultos, não procurar satisfazer os nossos desejos, né? Mas sim cultuar ao Senhor, prestar um serviço a Ele. Aí diz aqui, acontece que cultuar a Deus é algo extremamente sério. E no meio de tanta seriedade, claro, a alegria, afinal de contas estamos servindo ao Senhor, né? Preciso ter alegria, contentamento. E isso não significa, como ele diz aqui, que o culto seja ou deva ser algo morto, né? Aquele culto que parece um velório, sem vida ou emoção. Mas quando se fala de um culto que não precisa necessariamente ser igual a um velório, não quer dizer que, para não ser um velório, então vamos botar uma música de fundo, bem boa, daquela bem balançada, para ficar ali e vamos trocar roupa ali dos diáconos que ficam na porta, vamos botar uma roupa mais alegre, uma camisa colorida, havaiana, vamos botar, né? O pessoal da recepção já vai receber assim, o pessoal com muita alegria. Aí começa a colocar ornamentos na igreja e fazer todo tipo de coisas que não pertencem ao culto, não é elemento de culto, né? Então isso é perigoso, isso é complicado. Então nós precisamos nessa alegria, trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos no culto, né? Já me perguntaram, pastor, a igreja presbiteriana, né? A sua igreja lá em São Paulo, olha, se no momento do culto eu chorar, algum problema? Nenhum problema, pode chorar, irmão, chore, se derrame em lágrimas diante de Deus, né? E certamente espero que o seu coração esteja, como diz o salmista Davi, compungido e contrito. Chore, não é problema nenhum chorar, né? Ou glorificar o nome de Deus, ou dar um aleluia, ou dar um glória, que muitas vezes as pessoas só associam isso a outras igrejas, né? Nada desmedido, mas nada que você não trabalhe essas emoções, esse sentimento, e que você não faça isso de uma maneira racional, não é? Então somos dotados de sentimentos, somos seres humanos. Jesus chorou,
teve fome, teve sede, cansou, não é? Dormiu. Então, todas essas peculiaridades humanas, não é? Que o Senhor teve, experimentou, nós somos dotados disso. Os salmos estão cheios dessas características humanas nossas. Então, chorar no culto, chore. Não tem problema nenhum. Diga, irmão. Meu pai, ele gostava muito do livro de João, do Evangelho de João. E ele, toda vez que ele ia pregar, ele sempre era João. E depois que ele morreu, eu não podia ouvir ninguém pregar no livro de João. Eu lembrava dele quando estava machucado. Pois é. Mas não pelo texto. Sim. Pela lembrança Sim. que vinha, parecia ele falando toda vez que eu me pregava em João. Do quanto ele amava o livro, né? As escrituras, né? Há sempre algo de especial, de peculiar na gente quando a gente lê as escrituras, né? Ela é importante de Gênesis e Apocalipse, mas há livros, cartas, textos que a gente se familiariza, não é? Que a gente cria uma certa intimidade, a gente diz, poxa, eu gosto muito desse texto, esse texto fala muito ao meu coração, né? Deus fala muito à minha vida quando eu leio esse livro, essa carta, quando eu estudo isso aí acontece, não tem problema nenhum, não tem nenhum pecado nisso em você se emocionar quando lê as escrituras, ou, né? De jeito nenhum, pelo contrário, né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela traz esse sentimento para nós. Geralmente, quando o pastor diz, vamos abrir o livro de João, sai da igreja. Pronto. Não aguentava o livro. Bem aquela você chegar a dar uma dor no coração. O Evangelho de João é um evangelho muito patriarca, muito protetor, a gente foi criado assim, debaixo da asa dele, né? Uma proteção do Pai, né? Tá certo, muito bem. Mas é importante essa lembrança, importante. Então nós precisamos ser racionais quanto ao culto, né? E nessa racionalidade não há problema nenhum nós demonstrarmos a emoção, certo? Essa emoção ela está no desejo de servir a Deus, né? Está no desejo de servir ao Senhor, de agradar a Deus. Então, por isso nós precisamos estar atentos à palavra de Deus dentro das oportunidades que ela nos reserva para oferecer o nosso culto racional. Agora, esse culto ele não deve apenas se limitar ao templo, à igreja, quando estarmos juntos. Esse mesmo culto racional aqui, ele se estende à nossa vida comum em casa. A você estar também cultuando a Deus racionalmente, com entendimento no lar, no trabalho, na escola, na rua, por onde você for. Você cultua a Deus com a sua vida, aí entra a questão do testemunho, no comportamento cristão, onde você dá, por onde você passa, e as pessoas percebem isso, certo? Então isso é extremamente importante. Aqui no quarto ponto, que horas são? Né? Aqui no quarto ponto, ele vai falar da expressão compreensível de fé. Uma fé compreensível, né? Muitas vezes algumas pessoas demonstram uma fé aí fora, né? E alguém aqui já deve ter tido alguma experiência de ver uma pessoa fazendo uma demonstração de fé em que você olha e diz, eu não compreendo essa atitude como uma atitude de fé, não é? Sabe aquela que não tem nada a ver com o que as Escrituras orientam para a questão de fé, não é? A pessoa, olha, eu me lembro de assim como o livro de Daniel, em que o relato do livro de Daniel fala daquela narrativa sobre que ele é jogado na cova dos leões, né? Por um decreto do rei, tudo armado contra ele, mas ele é colocado lá, na cova dos leões, né? E aí eu me lembro, não sei se vocês se lembram disso, não foi da minha época, mas quando eu cheguei na igreja em 95, eu escutei essa história e o pastor Davi Falcão, na época, contou para a gente na igreja de um homem que foi provar a sua fé lá no Horto dos Irmãos. Não sei se vocês já ouviram isso. Ele entrou no Horto dos Irmãos, já ouviu, Carlos? Ele entrou no Horto dos Irmãos. Pronto, foi na época dos testemunhos ali, na década de 80, 90, ele lançou até um LP com esse testemunho, que ele entrou na cova dos leões. Na época,
Eu estava na mocidade, na igreja, indo para as igrejas muito ali no Presbitério Sul, que era o presbitério da igreja de Moreno, e eu me lembro que ele foi para o Horto dos Irmãos e entrou na cova dos leões com o Daniel, na cova daqueles leões que tem lá. Ele entrou e foi lá tudinho, e foi um alvoroço na época, virou matéria de jornal. Eu não sei se foi na igreja presbiteriana em Pombos, que eu estava numa época de atividade de mocidade, e ele esteve lá. E ele contou, Deus falou sobre isso, eu não recordo mais o nome dele. Ele canta, e aí ele levou os recortes de jornais da época, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, e publicaram fotos e tudo, ele próximo aos leões, e os leões não fizeram nada com ele. Veja, eu não faria isso, confesso, assim, sabe? Eu não faria isso. A história de Daniel, se você for ver o contexto, a história é uma história completamente diferente. Daniel não se dispôs a ir. Estava em casa, terminou de orar, disse: agora pronto. Atenção a todos, eu vou provar para vocês a minha fé e vou ali entrar na cova do leão. Não foi assim que a história aconteceu, né? Aí esse irmão, ele vai e se submete por vontade própria a provar a fé dele para as pessoas, para que elas viessem a ver o testemunho dele de crente. Foi entrar na cova lá dois irmãos. Graças a Deus, pela graça de Deus, nenhum leão atacou ele. Deram um batozinho, eu não sei se na época os leões estavam com barriga cheia, aí não mexeram, né? Eu não sei, porque o de Daniel ficou sem comer, né? Lá no livro de Daniel, os leões lá de Daniel ficaram sem comer, estavam com fome, estavam partindo para cima, e os de lá eu não sei, né? Se deram um comezinho lá para eles ficaram tranquilos dormindo, que tem um leão lá que dorme com a beleza. Toda vez que eu fui lá, eu nunca vi ele andando para lá e para cá. É só deitado. Mas veja, é perigoso, é um risco, isso é tentar a Deus. Uma coisa é uma situação inusitada que você não cria. Você não cria uma situação para provar a fé. A aprovação é vinda por Deus, é dada por Deus. Ele cria o momento, ele cria a situação e coloca você lá. Jó não vendeu tudo para provar a fé, deu fim às coisas, mandou a mulher embora, mandou matar os filhos, ele não fez isso. A situação veio, Deus permite aquela situação, aquele contexto dele, todo que ocorreu ali, para a prova de fé dele. Com Daniel, o mesmo processo. Daniel vai por um decreto do rei, que tinha que ir, Daniel vai, né? Sadraque, Mesaque, o mesmo processo, para não se dobrar lá aos pés de Baal, né, o rei. Eles vão, veja que é tudo situação diferente, e não a pessoa está em casa dizendo que não, eu sou um crente, eu sou fervoroso, eu sou cheio de Deus e tal, eu vou provar vocês, aí vai fazer um negócio desse, né? Graças a Deus que nada aconteceu com ele, mas é perigoso, não deve ser assim. Isso não é um culto racional, isso é um culto arriscado, né? A você estar lá fazendo uma coisa que não é a vontade de Deus. Então a expressão compreensível de fé, que ele chama de culto inteligível, ele diz que todas as partes desse culto devem ser a expressão daquilo que cremos. Isso é muito importante. E o que cremos segundo as Escrituras, não é o que a gente acredita e o que a gente acha, segundo o nosso entendimento, né? O nosso intelecto. É o que as Escrituras mostram. Então é necessário nós termos consciência daquilo que dizemos, cantamos e ouvimos. Extremamente importante no culto, aquilo que falamos, se de fato é verdade, está pautado na palavra de Deus e vivemos aquilo. Aquilo que cantamos, que louvamos, né? Costumamos louvar algumas coisas que dizemos que somos entregues ao Senhor, e que louvamos de todo o coração, e que nascemos para louvar ao Senhor, e muitas vezes na prática isso não é coerente. Não fazemos isso, né? Os nossos lábios nasceram para te louvar, e muitas vezes os lábios falam de tudo menos do louvor. É um risco, então é muito perigoso. Esse culto racional, ele é importante para isso, para colocar os nossos pés no chão, a gente saber o que está fazendo, saber das nossas limitações e saber que o culto que vamos prestar a Deus, o serviço, ele é conforme a própria vontade de Deus, estabelecido conforme aquilo que Deus quer, certo? Então o apóstolo enfatiza aqui, o apóstolo Paulo, de que o culto deve ser prestado no idioma, por exemplo, aqui, dos participantes,
Ou seja, deve ser inteligível aqui. Abram aí 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 14, perdão, de 9 a 11. Essa parte aqui é interessantíssima. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, de 9 a 11. Estamos aqui caminhando para o finalzinho. Vamos deixar a centralidade da palavra, letra B, para o domingo que vem. Então, 1 Coríntios 14, do versículo 9 ao versículo 11. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falássemos ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então veja, coisa interessante. Dirigir o culto, fazer o culto de forma compreensível aos participantes. É um ato aqui de respeito aos adoradores, fazer com que seja inteligível. Aí, claro, vai não só de como você, da língua que você usa, né? Se eu estou numa igreja brasileira, eu não vou pregar em inglês, nem francês, nem alemão, não vou usar um outro idioma que as pessoas não entendam. Eu vou procurar falar aquele idioma. Se eu vou pregar numa outra língua, né, para isso que há a necessidade do intérprete, se a pessoa não fala aquele idioma. É preciso ter esse intérprete para poder o culto ser compreensível. Mas não só nesse fato da língua, do idioma, algo regional, né? Mas é preciso que o culto seja inteligível, seja compreensível que se faça lá. E não coisas estranhas aconteçam no culto que a pessoa, será que isso é da Bíblia mesmo? Será que isso estabelecido na palavra, Deus quer que adore assim, quer que faça assim? Ele mandou fazer isso, por que isso está no meio do culto? Por que tem essa coisa estranha aí, chamado fogo estranho ali, que a gente não está entendendo? Ou até em outras situações, onde as más interpretações levam ao que Paulo trata aqui em Coríntios 13, né, em Atos 2, a questão das línguas, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas é uma outra questão também em algumas igrejas, onde parte do culto é feito com línguas que ninguém está entendendo o que está acontecendo no meio do culto. Ninguém compreende o que é que, se é Deus que está falando, o que Deus está falando, se alguém está. Ninguém sabe o que está acontecendo. Né? Então, isso é um outro perigo, um outro risco, dirigir um culto de forma não compreensível. Isso é um ato de respeito aos adoradores. Então, é preciso tomar cuidado para não levar a igreja de Cristo a adorar em espírito e em verdade, da maneira correta, do modo racional e apresentando os corpos. Né? Aqui, como Paulo fala em Romanos 12, de uma forma agradável a Deus, como ele diz aqui. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Dentro desse culto racional está o que é compreensível, o que não é estranho ao culto. Está também a questão do trabalhar das emoções, dos sentimentos, né, das ações com coerência, né, e sabendo o que é que você está fazendo, para não se fazer um culto de todo jeito. Pastor, em cima da questão do que as pessoas vão criando, de as pessoas, você vai a um culto mais importante é o testemunho. Eu corto o cabelo do menino, ele é mais ou menos nessa linha. E às vezes ele fala para ele, porque veja só a história que ele me contou. Ele foi para um culto, era lá em Morena. Era na BR. Aí vai para a BR tarde e ele não consegue. Está difícil, né, de pegar uma condição. Então ele começa, meu Deus, eu vou voltar aqui. Daqui a pouco ele ouve um som como se fosse um helicóptero. Não era um helicóptero, mas era um ônibus. E quando ele entra no ônibus, o ônibus é de fogo. Aí ele já começa a arrepiar, né?
o ônibus vem, ele quando vai, o ônibus vem, né? Ele disse que era uma coisa muito gostosa, do ônibus, mas aquele ônibus era só fogo, né? Mas era um fogo assim, o fogo não tocava nele, era uma coisa muito gostosa. Não queimava. E quando ele chegou aqui em São Paulo, o ônibus para ele descer e o ônibus vai, só que quando ele desce do ônibus, ele não vê mais o ônibus. Veja a criatividade. E ele chegou em casa nessa ação sobrenatural que ninguém sabe de onde veio. Exatamente. E Deus disse para ele: não vou lhe mandar um helicóptero, mas eu vou lhe mandar um ônibus. Pois é. Assim, veja a criatividade, porque já vem de um ambiente, né? De um ambiente propício a essas histórias, né? Exatamente. Essas histórias. Na cabeça dele, porque esse de um ônibus comum, não foi um ônibus de fogo que trouxe ele. Aquilo, olha. Aí veja para você desconstruir aquilo ali. É complicado, porque tudo que o coração gosta, que os olhos querem, os ouvidos querem ouvir, né? São as coisas sobrenaturais, são os feitos maravilhosos, aquelas coisas. Então, o homem quer sinais, né? Jesus advertiu quanto aos sinais. As pessoas querem sinais, e não Cristo. E aí você tem, eu gosto de me lembrar que, quando eu lembro de Deuteronômio 29, que fala lá que aquilo que foi revelado ao homem, né? O homem vê, sabe, consente, e há coisas que não foram reveladas, essas coisas ficaram ocultas, então não adianta querer saber que Deus não revelou. Com isso, eu me lembro de que aquilo que eu posso fazer, que Deus me dá essa condição, eu faço, não é para Deus fazer, né? Eu não vou dizer aqui como, olha irmãos, vou mostrar a vocês um momento de fé, eu vou fazer uma oração aqui poderosa, e esse culto vai flutuar e vai para ali, porque Deus vai colocar ele ali, para vocês verem como Deus é poderoso. Então, veja, eu posso pegar isso aqui, não estou dizendo que Deus não pode, mas sou eu que posso pegar isso aqui, que devo pegar isso aqui que está ali, não orar para que Deus faça isso aqui levitar e chegue naquele lugar, né? É melhor a gente ficar lá com o texto bíblico de 1,37 de Lucas, que fala sobre o Deus do impossível, mas no impossível daquilo que realmente eu não posso fazer, que o homem não faz, e não naquilo que eu posso, né? Eu, se fosse eu tinha andado, Deus deu umas pernas boas aí de saúde, ele poderia ter andado de onde ele estava até um local onde pegasse um ônibus, um táxi, alguma coisa, e ter ido embora, e não surgir com a história de ônibus de fogo e tal, é complicado demais. Mas isso enche igreja, né? Antigamente, tem uma comentário da vida, não sei se é verdade. Tem a palavra da vida. Aí tinha a semana do acampante, né? Acampamento, no último dia tinha o culto da fogueira. Não sei se você já ouviu falar. Eu ouvi falar. Não sei em detalhes, mas já ouvi falar. Ao redor de uma fogueira, espaço aberto, se reuniam todos os jovens ali. Era feito muitos louvores, uma pregação fervorosa, e ao final todo mundo era se convertia. Todos se convertiam. E a reforma para suas casas, ficava, quer dizer, só naquele momento porque agia só no emocional das pessoas. No emocional das pessoas. E uma das coisas que uma vez eu conversando com um colega seminarista, aí ele fazia assim. Eu vim de pequena, né? Mais difícil é converter filho de crente. Porque filho de crente não é crente, não é cretinho. Ele fica na igreja a vida toda e nunca se converte. Porque aquelas pessoas lá de fora, quando vê aquele YouTube, né? Aí se convertem. Algumas ficam, outras vão embora, mais pelo emocional, mas algumas ficam. Mas o filho de crente não, conhece a palavra, está na igreja todo dia, mas passa a vida toda e não se converte. Porque acha que a salvação já está na família. Já é uso capião da família. Não. Gostei desse uso capião da salvação. Da família. Tem gente que pensa assim. Mas não é bem assim. Então, quando tinha esses testemunhos assim, muito, sabe? Aí eu queria ouvir o testemunho de um filho de crente que se tornou cristão. Que você falava assim, eu achava bem interessante essa. São coisas que a gente vai aprendendo e criando experiência com o que a gente vê e ouve, né?
durante a caminhada. Muito bem, irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a oração final e sermos despedidos com a bênção apostólica. À noite nós estaremos cultuando ao Senhor, 19 horas, fazendo as lives pelo Instagram, pelo Facebook. Agora o Facebook retornou esse final de semana, a gente está podendo transmitir, graças a Deus. Então estejam conosco à noite, né, podendo acessar, aqueles que estão em casa também, para que a gente esteja louvando e agradecendo o nome do Senhor. Vamos orar, e domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui. Durante a semana nós vamos estar revendo mais algumas coisas do protocolo com relação ao distanciamento, a essa ida para a igreja. Eu vou conversar com os presbíteros durante a semana. Estive conversando com alguns irmãos do presbitério ontem. Algumas igrejas que estão reabrindo, né? Uma boa parte já está entre um trabalho de manhã e não à noite, ou à noite e não de manhã, e outras começando a abrir, tomando as decisões com o conselho para voltar a abrir. Então eu estou acompanhando isso e a gente está vendo a melhor maneira de trazer de novo os irmãos para a igreja, dentro da margem de segurança, claro, mas vendo como a gente pode trabalhar, ampliar um pouco mais essa questão do culto na igreja. Então eu vou estar durante a semana fazendo isso e avisando aos irmãos lá pelo Zap, certo? Vamos orar. Algum aviso, Carlos? Não esqueçam de orar pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, como fizemos a intercessão hoje. A irmã Edith foi muito falada hoje pela irmã Elisa, que ela está precisando. Irmão Roberto, né? O irmão Roberto também está precisando, ele fez lá o procedimento do cálculo renal. Ele está em casa se recuperando, precisamos orar por ele também, interceder, agradecendo a Deus pela sua vida. Muito bem, vamos orar. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento aqui essa manhã. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, por aqueles que estão em casa nos acompanhando por meio da internet. Nós rogamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor os restaure conforme a tua vontade. Ó Deus, nos dá um dia de paz, de graça e de misericórdia. Antecipadamente, nós te pedimos que o Senhor abençoe o nosso alimento, que o Senhor nos guarde durante todo o dia, que nos prepare para a noite estarmos cultuando e louvando o teu santo nome. Nos dá sabedoria, discernimento, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós te rogamos agradecidos por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, abençoe os irmãos que estão em casa e até a noite, se Deus assim permitir.